Olá, gente! Bem-vindo novamente. Começamos mais um webinar da Vértice Services. Eu espero que vocês tenham tido hoje um ótimo dia, né? Hoje são 3 horas da tarde, no Reino Unido, para aqueles que estão no Reino Unido, enfim, tenha uma boa tarde para todos vocês. E é um prazer novamente estar aqui com vocês e estar resolvendo, né? Respondendo qualquer tipo de pergunta que vocês tenham, afinal de contas, em relação a esse MTD, Make Tax Digital, que é essa nova forma, na verdade, essa nova obrigação que o governo alterou e começou já, a bola já está rolando, já começou agora em abril para algumas categorias, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então vamos lá, gente. Para falar um pouquinho em relação à empresa Vértice Service, que hoje aqui eu estou representando, é uma empresa de contabilidade, consultoria tributária que já está desde 2007 aí ajudando todos aqueles que têm a necessidade, né, a efeito de serviços contábeis e tributários na Inglaterra. Nós já ajudamos mais de 10 mil empreendedores no Reino Unido. Se você quiser um pouquinho acompanhar a nossa mídia social, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, o website é www.vertiservice.com. Você pode ler um pouquinho mais em relação à nossa empresa. Os principais serviços que a gente oferece lá na Verti Service é serviço de contabilidade para a empresa e para a pessoa física, né? Então, a entrega de contabilidade, folha de pagamento, VAT, estratégica fiscal para você otimizar a sua carga tributária da tua empresa. Um pouquinho em relação a quem sou eu, meu nome é Rodolfo Basílio, eu sou um empreendedor em série, já atuo no Brasil e fora no exterior desde 2004, já ajudei mais de 3 mil empresários a crescer o negócio dele e sempre com clareza, sem receita mágica, sem atalho, né? Que essa é a forma correta de você conseguir crescer o seu negócio com o pé no chão, dando lucratividade, passo a passo, e não é, 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 enfim, implementando esse tipo de estratégia maluca que esse pessoal por aí fica implementando, colocando na nossa cabeça que é empresário. Um pouquinho sobre o meu timeline, como eu disse, eu sou fundador da Vertice Service em 2007, já atuo nessa área de consultoria também há muitos anos, sou palestrante, trabalho também muito na área da fintech. Para quem não conhece, a área da fintech é a área das empresas de pagamento, bancos digitais. Eu estou desde 2010. Eu fundei um banco digital em 2010, operou em diversos países. Eu vendi com sucesso em 2022 e também sou cofundador de um software as a service, um SaaS em 2018, que eu também vendi com sucesso em 2022. E hoje eu separo o meu tempo em duas funcionalidades em principal, né? A primeira é a Vertice Services e a segunda é a empresa de consultoria Rodolfo Basílio. O meu Instagram, se você quiser acompanhar o meu trabalho, o Instagram do Rodolfo Basílio, @basilio.rodolfo. Pode acompanhar um pouquinho sobre o meu website, tem bastante blog, bastante conteúdo em relação àquilo que eu faço. O meu LinkedIn você consegue também acompanhar, tem bastante informação relevante, notícia, atualização na área de consultoria. O YouTube tem um podcast conhecido como Conversa com Rodolfo Basílio, que vale super a ver. Você que é empresário, que você quer consumir material, conteúdo de relevância, legal você acompanhar o meu canal do YouTube. E por último, o TikTok, que é o nosso canal hoje que tem mais visibilidade, né? A gente tem uma série de vídeos lá e de informação de conteúdo para poder ajudar você, empresário, a crescer seu negócio com eficiência. Durante aqui esse webinário, né, eu vou deixar algumas situações aqui, vai ter alguns slides, né, transitórios, no qual eu vou estar te lembrando, na verdade, que você vai conseguir deixar a sua pergunta e no final dessa apresentação eu vou estar respondendo todas as perguntas que você tiver. Então fica até o final que vai ser muito importante. Se você tiver algum tipo de pergunta, eu vou ficar feliz em respondê-la. Então vamos lá, um pouquinho para falar um pouquinho, né, antes de tudo, como eu te disse, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês hoje nessa sessão. Né, esse webinário aqui é sobre o impacto que o MTD, o Make Tax Digital, para Income Tax, que lembrando que o MTax Tax Digital já está rodando há muitos, muitos anos. Quem tem empresa limitada sabe que o MTD já está aplicável para, no caso do VAT. E agora tem esse MTD para o Income Tax, ele é para efeito de alteração do regime, da forma que o self-employed, né, aqueles que têm propriedade também de imóveis no Reino Unido, tem que enviar o seu imposto de renda e pagar os impostos. Então, o meu objetivo principal aqui agora desse webinar, nos próximos 30 minutos, você vai ficar sabendo o que é o MTD, né? Quando ele vai começar para cada categoria de renda e o que é que você tem que fazer para você se preparar para o MTD, para você não perder tempo e ter a certeza que você não vai tomar multa, que você vai continuar entregando a sua obrigação contábil, tributária em dia, né?
Vamos lá. Os objetivos da sessão. Eu vou resumir para você agora quais são os objetivos da sessão, né? Esse slide aqui, o objetivo da sessão, ele serve para mostrar a agenda e alinhar as suas expectativas, né? Então, assim, dessa maneira, você vai saber quais são os elementos que nós vamos cobrir hoje no webinário para que você decida ficar até o fim. Afinal de contas, a ideia é que você fique até o fim e pergunte tudo aquilo que você gostaria de perguntar. Então, não se esqueça que nós vamos responder todas as perguntas que vocês tiverem até o final do webinário. Então, quais são os objetivos da sessão? A gente vai falar o que é o MTD, por que foi criado, quem será afetado, quando será obrigatório para cada categoria de renda, conforme o seu rendimento bruto e, novamente, não líquido, quais são as principais alterações com o MTD, como será o processo de entrega, se o pagamento do imposto que você paga hoje como autônomo vai mudar ou não vai mudar, como é que você começa, como é que você se prepara e, por último, por que eu acho que é importante você escolher uma boa empresa de contabilidade, né? Veja bem, gente, o que é o Making Tax Digital? O Making Tax Digital é um programa do governo do Reino Unido para digitalizar o registro e o envio de informação fiscal. O que você tem que entender nesse caso é que o MTD ele é um programa do governo do Reino Unido, né, para digitar e enviar
Lembrando novamente que para vocês que estão assistindo aqui o webinário, que as perguntas, eu vou ter uma sessão de questions and answers lá no final da apresentação. Então vai tomando nota de tudo aquilo que eu estou falando aqui agora durante o webinário. Toma nota bonitinho, aquele ponto que é importante, aquela pergunta que você gostaria de ter lá respondida e no final do webinário eu vou estar respondendo para você. Quais são as principais alterações do MTD? O que está mudando? Vamos lá. O que você tem que lembrar é que essa mudança ela é contínua operacional. Ela não acaba aqui agora, não. O governo vai cada vez mais, cada ano que passa, cada mês que vão passando, vai implementando. Né? Não está 100% implementada. Tenho certeza que qualquer MRC vai continuar alterando esse processo no futuro. Então, a ideia é assim, não é só um formulário que você fazia hoje do imposto de renda anual, e agora não é mais anual, agora tem que entregar a cada 3 meses. Não, é uma rotina completamente nova, né? Então, se o seu negócio já mantém registro digital, você já tem um software, já tem um Zero, QuickBooks e tudo mais, essa transição ela é mais tranquila, né? Uma transição pequena. Agora, se você ainda depende de papel, de Excel, manual, e você guarda os recibinhos no caixa, na gaveta, essa transição para você vai ser muito maior e vai requerer uma preparação muito mais bem eficiente. Você tem que se preparar com antecedência. Então, o que é que vai realmente alterar? Os registros passam a ser digital e não mais manual. Você vai ter que utilizar um software compatível para submeter, né? A atualização dos seus números tem que ser uma atualização periódica e não só no final do exercício, né? Então, aqueles que entregavam o imposto de renda antes, você encontrava o seu contador uma vez por ano, trazia lá para eles os seus records, sua conta bancária, suas transações, ele ia lá fazer o cálculo e entregava. Agora não, você vai ter que atualizar o seu contador periodicamente e a submissão, e tem ainda a implementação de uma submissão final. Então, você vai entregar 4 durante o ano e ele vai entregar uma no final. Então, para resumir, né, eu deixei aqui uma mensagem interessante para você. O MTD ele muda a forma de trabalhar durante todo o ano, não apenas no momento de entrega. E aqui uma comparação para você entre a forma tradicional e o MTD, como já disse anteriormente. Na forma tradicional, registro é papel, é Excel, a frequência é anual, o envio é manual através, ou portal, através de um software do contador. A visibilidade é limitada, é aquele ano, mandou e vamos para frente. Então o risco de erro na visão do HMRC é maior. Já com o Making Tax Digital MTD, o registro passa a ser digital, a atualização ela é periódica, tem que estar fazendo atualização sempre. Você tem que fazer você tem que ter a utilização de um software compatível, não é mais manual. A visibilidade ela vai ser maior porque ela vai ser durante todo o ano e o risco de erro, de acordo com a HBRC, ele é menor porque vai ter uma maior automação. Como será o processo de entrega? Veja bem, gente, aqui eu acho muito interessante, né? Na minha opinião, né, o ideal é você começar a criar um hábito regular de atualização e não deixar acumular aquilo que você tem que fazer hoje. Esse eu acho que é um segredo que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí você pode seguir esses 5 passos simples que eu coloquei aqui na tela para você. Praticamente é você registrar, guardar, enviar, né, rever e submeter. Então, a grande diferença que tem esse método que está aqui na tela e aquilo que você já fazia no passado é o estágio número 3. Porque até então a sua atualização era anual. Agora a atualização tem que ser o quê? Periódica. Esse é o passo novo. Né? Os outros 4 que eu coloquei aqui, 1, 2, 4 e 5, já existem hoje de alguma forma ou de outra. Então, toma nota aí do processo de entrega que você vai ter que começar a utilizar a partir de agora. Como será feito o cálculo? Né? Bom, veja bem, o que você tem que lembrar aqui, gente, é que digitar os dados errados, né? Você não dá entrada nesses dados corretamente, continua a produzir resultado errado, né? Então, o software que você vai estar utilizando, ele é uma ferramenta, né? Ele não é uma garantia que a coisa vai estar sendo feita corretamente. Então, assim, a qualidade da informação vai depender muito de classificar corretamente cada movimento que você vai fazer. E aí que é o trabalho que o contador entra. Ele valida o tratamento fiscal e ele sinaliza aquilo que está certo antes de fazer a submissão. É isso. Então, o software vai consolidar os números. E o trabalho do contador vai ser o quê? Validar o tratamento fiscal, revisar e enviar. É isso. Então, o software, ele ajuda, mas ele não substitui a revisão técnica. E lembrando novamente, o dado errado digitado continua trazendo erros. É isso. Agora é a pergunta que todo mundo me faz. Pô, e aí, Rodolfo? Mas e agora muda toda a forma de enviar, de transmitir, uso de software. E no caso do pagamento, como é que faz? Vai pagar de uma forma diferente o imposto de renda? Né? Aí a resposta é não.
né? Não, até o momento, não. No futuro, não sei, né? Então, esse é um dos pontos que costuma gerar mais dúvida das pessoas que perguntam, o pessoal da nossa equipe. Por quê? Porque muita gente assume que, pô, se você vai reportar trimestralmente, cada 3 meses, você também vai ter que pagar trimestralmente, mas não é assim. O MTD ele trata, né, as informações e não do pagamento de imposto. O pagamento de imposto, o calendário de pagamento continua do mesmo jeito que é hoje, janeiro e julho, né? Então, é muito importante que você entenda isso, que uma coisa é a forma que você vai reportar e submeter, e outra forma que você vai pagar, que continua a mesma forma, no formato anterior. Lembrando aqui novamente que se você tiver qualquer tipo de pergunta, questions and answers, eu vou estar respondendo no final da apresentação. Como é que fica as datas de pagamento? Como eu já disse anteriormente, né? A data de pagamento do Self-Assessment continua sendo o mesmo. 31 de janeiro, 31 de julho, é o que está na tela. A única coisa que vai mudar é a frequência com que a informação que a gente vai enviar ao HMRC ao longo do ano. Ao invés de ser uma vez, vai ser 4 mais uma final. Então, quem já está habituado com o calendário atual de pagamento, não tem que aprender nada novo em relação ao pagamento. Qual que é a tecnologia que é necessária para você se adaptar para o MTD? Vamos lá. A tecnologia, gente, isso é muito importante. Deixa ele ser opcional. Eu não estou afim de utilizar. Não, 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 não. Você vai ser obrigado. Então não é mais questão de preferência, né? Você pode exigir, você pode escolher qualquer tipo de software que seja compatível com o mercado. A gente tem uma lista de software aprovado no HMRC lá no website. A gente tem QuickBooks, tem Xero, tem FreeAgent. No caso da Bear Service, a gente utiliza o QuickBooks. É isso. Mas essa lista, que se você quiser utilizar o tipo de software, ela é atualizada diariamente no site do HMRC. E aí, se você quiser olhar e fuçar e ter um pouco mais de curiosidade, é muito importante, é muito interessante que você vá lá e dá uma olhadinha, né? Então, é muito importante que você veja bem se o software está validado ou não está validado, né? Então, a tecnologia necessária é o software que você vai ter que ter que é compatível. Obviamente, você tem que ter acesso à internet, porque você vai estar puxando o dado automático do banco, né? Porque já vai estar conectado via data feed. Arquivo eletrônico em nuvem e, por último, o que eu acabei de falar, integração bancária quando vai ser disponível. Quais serão os impactos que o MTD, de que forma vai impactar, né, cada um? Tem a questão do contribuinte, do pequeno negócio, do contador. Para o pequeno contribuinte, né, a gente já sabe, vai praticamente mudar toda a rotina, não apenas a entrega fiscal. Você que é contribuinte, vai ter que ter mais disciplina administrativa, e aí é um problema, porque tem gente que já era difícil conversar com o contador uma vez por ano para enviar as coisas, para poder comunicar, tal, para poder ter desse processo de informar a situação, querer revisar os dados e tudo mais. Então, se você já tinha um problema muito sério de você conseguir se organizar, né, para mandar uma vez por ano, imagina 4 vezes mais uma, né? Esse que é o ponto. Você que é contribuinte vai ter que ter uma maior disciplina administrativa, você vai ter que se organizar melhor. É isso. Para o negócio, é a mudança de rotina, né? Vai ter um investimento em software, né? Para o negócio ou para o contribuinte. E para as empresas de contabilidade, que talvez estão assistindo aqui também esse webinário, vai mudar tudo para o contador, né? Porque vai ser mais trabalho consultivo do que de data entry, vai ter menos digitação manual e o papel do contador vai ser cada vez mais estratégico e não operacional. Quais são as vantagens do MTD? Né? Vamos lá, aí tem o que eu acho e o que o governo acha. Para o governo é redução de erro manual, maior visibilidade de posição fiscal, a maior possibilidade de automação, melhor organização de registro, menos trabalho acumulado no fim do ano e melhor planejamento financeiro e fiscal. Né? Agora, vocês sabem, gente, que qualquer coisa que é novidade, né, traz benefício real de gestão, né? Então, é uma oportunidade para o negócio ficar mais bem organizado, mas tem custos, né? Então, assim, o que eu sempre digo para os meus clientes, assim, não tem o que a gente fazer, a gente tem que abraçar qualquer tipo de mudança por uma mudança que vai trazer um benefício para você. Afinal de contas, você vai ter o quê? Uma rotina mais saudável do que você tinha antes. Essa que é a ideia, você vai ter mais controle dos seus números. Esse é o benefício que você tem que ver. Essa é a forma que você, contribuinte, tem que ver, os benefícios, e não só os malefícios. Agora, tem vários desafios, né? O quais, por exemplo, custo de software, a resistência à mudança que as pessoas têm, né? A necessidade de você ter que manter os dados atualizados, a curva de aprendizagem, não tem jeito, você vai sofrer um pouquinho no começo, mas depois você vai começar a se atualizar e usar com uma resistência menor. E aí, talvez, por último, essa exigência que vai ter por parte do governo de ter todas as informações do self-employed de uma forma digitalizada. Significa que o governo vai ter mais acesso ao quê?
como é que você calculou aqueles números no começo lá? De onde é que veio aqueles dados? Então fica muito mais fácil do governo conseguir monitorar e investigar. Não, como sempre, o que eu digo para qualquer novidade é assim: tem vantagens e também tem o esforço da adaptação. Né? Vou ser bem honesto com você que é contribuinte. Sempre há desafio e custo adicional, e o MTD não é diferente. O contador não vai conseguir fazer para você o mesmo preço que ele fazia para entregar 5 impostos de renda, entregar é o mesmo preço para você entregar um por ano. Né? Então é isso. O importante que eu falo para você, contribuinte, é que você comece o mais rápido possível. Né? Se adapte o mais rápido possível e o mais antecipado possível, que você vai se beneficiar. O que fazer e o que evitar? Vamos lá. O que você tem que fazer, né, é o seguinte: é confirmar se você está enquadrado no MTD de acordo com a tua renda, né, organiza as suas receitas e despesas digitalmente, aquilo que é para BIS, aquilo que não é. Escolhe um software compatível se você vai fazer sozinho, caso contrário, o contador vai estar te sugerindo o software que ele utiliza, né? Tenha certeza que você vai trabalhar com um contador experiente. É o que eu sempre falo: contador e picareta tem que estar fora da curva. Você, contribuinte, tem que escolher uma boa empresa de contabilidade que tenha um bom processo, um bom sistema, uma boa equipe e uma boa reputação. E o que é que eu acho que você deve evitar, contribuinte? Você deve evitar de deixar tudo para a última hora, como sempre, né? Você deve evitar de continuar dependente apenas de papel, porque afinal de contas agora não é opção mais de papel. Você tem que evitar misturar despesa pessoal com despesa do negócio e escolher a ferramenta correta para essa utilização, né? Então, assim, a frase final que eu gostaria de deixar aqui, né, é que é o alerta mais importante que eu dou para o contribuinte, é que quem está desorganizado hoje, né, e só troca papel por aplicativo, não vai resolver nada. O que você tem que fazer, contribuinte, é você organizar esse processo. Você tem que escolher muito bem uma empresa de contabilidade séria, né, transparente, que tem experiência, para você conseguir ter a certeza que você vai conseguir se adaptar para essa nova forma, né, que muda tudo, essa nova rotina que você tem que fazer para você estar de acordo com as suas obrigações tributárias no Reino Unido. Como é que eu acho que você deve se preparar, né? Isso aqui é o meu plano de ação que eu fiz em 5 passos aqui. Primeiro, confirmar o seu enquadramento, né? Fazer um mapeamento do seu processo atual que você está utilizando no momento, escolher o software, a tecnologia adequada, né? Digitalizar os documentos e registros que forem necessários, criar uma rotina de atualização e revisão e, novamente, você repetitivo, escolher uma boa empresa de contabilidade. Tá aí, por que que eu acho que você, contribuinte, deve escolher um bom contador com histórico, gente que conhece o que está fazendo, né? Por quê? Porque ele vai te ajudar a analisar, ele vai interpretar as regras, vai estar te atualizando das alterações, ele vai escolher o software mais adequado, ele vai estruturar muito bem os processos, então ele vai reduzir erro, risco, e com isso tudo vai reduzir o risco de você, contribuinte, receber penalidades, né? Então, a minha mensagem que tem para os contadores é: contador, você vai deixar de falar muito do passado e você vai passar a ajudar mais o seu cliente a construir o próximo ano. Não é mais não é mais você reescrever, né, e lançar o passado, mas você começar a conversar com o seu cliente e estar vendo o futuro. É isso. Então, minhas conclusões principais aqui novamente, o MTD ele representa uma mudança estrutural, né, de gestão fiscal no Reino Unido e vai cada vez mais, vai estar alterando, vai estar modificando. Você vai ver, conforme a gente vai utilizando essa nova forma estrutural, esse novo processo, esse novo regime, você vai ver que vai ter várias atualizações. Então, é muito importante você ter um contador bom, para ele estar atualizado do que vai mudar, né? O foco para você entender realmente a mudança tá no registro digital, no software compatível e na atualização periódica cada 3 meses, não mais anual. O pagamento de imposto, como já falei anteriormente no webinário, ele não muda nada, né? E, finalmente, quem se preparar com antecedência terá menos risco e menos estresse. Preparação antecipada, boa tecnologia e um bom contador, uma boa empresa de contabilidade vai fazer toda a diferença. E aí tá aqui, eu estou deixando aqui para vocês 2 QR Codes para vocês que estão acompanhando aqui esse webinário, ou você que vai assistir esse webinário depois aqui, né? Você que baixou esse webinário no YouTube e está acompanhando o nosso material, você que gostou do nosso material, se você quiser ter uma consulta gratuita com um dos nossos consultores, que são especialistas dessa área do MTD, e especialista no Self-Employed, estou deixando aqui para você 2 QR Codes, você pode escanear esse QR Code para poder conversar com nossos consultores especialistas na área do Self-Employed,
para responder individualmente, especificamente, qualquer dúvida que você, contribuinte, tenha. Então, aproveita aí para você escanear aqui esse QR Code. Eu vou deixar aqui para você uns 20 segundinhos o QR Code aqui na tela para você escanear. E aí nós vamos para o próximo slide, que vai ser quais são as perguntas que vocês gostariam de perguntar para mim. Aproveita para escanear o QR Code mais 10 segundinhos. Vou countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado, gente. Vamos agora para a nossa sessão de Q&A, batendo agora aqui 3h30, 30 minutos certinho, exato, pontual. Isso que é empresa de contabilidade, tem que ter pontualidade e eficiência. 30 minutos de webinário, agora vamos para nossos próximos 15 minutos para a gente poder responder as perguntas que você que está assistindo aí até o final do webinário tenha. Eu vou ficar feliz em estar respondendo aqui na nossa próxima sessão. Perguntas, gente. Vamos aproveitar aí para poder perguntar. Vamos lá, gente. O software contábil deve ser meu ou a Vert Services disponibilizar? O software tem que ser ligado ao banco ou teríamos que identificar no sistema o que é do meu self-employed? Bom, veja bem, muito boa pergunta. O software contábil, se você for utilizar qual a sua orientação sobre a melhor estrutura fiscal que você tem o objetivo de aplicar para o mortgage? Bom, aí nós estamos falando de mortgage, gente, mas tudo bem, vamos ver se eu consigo ajudar. Se eu não conseguir ajudar, você escaneia lá e marca uma consulta de 10 minutos comigo que eu vou conversar com você individualmente. Tá, você tem um caso muito interessante. Vai, vamos lá, 24, 25, rendimento bruto de 40 mil como self-employed. 25, 26, a estimativa de 90 pau de faturamento, né? Diante desse aumento de renda, estou avaliando a possibilidade de migrar de self-employed para empresa limitada. Você já colocou aqui para você mesmo, já respondeu. Acho que a gente acha. Aí você está perguntando numa empresa limitada. Aí é legal você escanear lá ou entre em contato comigo diretamente, que eu vou ficar feliz de responder, porque você colocou aqui uma pergunta em relação à empresa, uma empresa dormante que é uma empresa limitada. É, Bom, vamos lá, vou aproveitar aqui para te responder. Você está perguntando se você tem que precisar de um contador para uma empresa dormante e tudo mais. Bom, vamos lá, preto no branco. Se você conseguir fazer o trabalho do contador, você consegue fazer. Caso contrário, eu mais do que sugiro você contratar uma empresa de contabilidade para poder te ajudar na entrega da tua obrigação, da tua contabilidade para o Companies House. E não se esqueça que você tem que avisar também o HMRC, né? Afinal de contas, sua obrigação não é só Companies House, é HMRC também. Como saber se será mais vantajoso migrar do self-employed para a empresa limitada? Gente, aí é caso a caso. Eu falo preto no branco, eu já dei vários seminários, aliás, vários webinários em relação a se você migra ou não migra da empresa limitada para o self-employed. Várias vezes eu já falei isso. E eu acho que, assim, 90% dos casos do self-employed, eu recomendaria que você se tornasse uma empresa limitada. Agora, eu também não posso ir contra a sua decisão. Se você acha que você quer continuar, né, self-employed, e você vai passar a entregar a sua obrigação tributária contábil para o governo através do MTD, né, praticamente 5 vezes ao ano, 4 vezes mais uma, né, e enfim, inclusive aumentar o risco do HMRC investigar e olhar os seus números e tudo mais, muito mais próximo, porque hoje ele tem dado mais atualizado.
eu mais do que recomendo, praticamente 90% dos casos, você abrir uma empresa limitada. E se você não sabe o critério, entre em contato conosco, a gente vai estar feliz em ajudá-lo. Pergunta: vou ter que pagar mais imposto por causa do MTD? A resposta é não, né? O cálculo do imposto fica a mesma coisa, não muda nada, inclusive a forma de pagar e a data, né? Que é 31 de janeiro e 31 de julho, não foi alterada. Você não vai pagar mais imposto por causa do Make Tax Digital. É... Próximo, o MTD trimestral pode ser entregue com o software QuickBooks do próprio Self-Employed, caso opte por não ter um contador. Sim, se você acha que você tem a capacidade, se você acha que você tem a qualidade, né? Se você acha que você não precisa de um contador, faça sozinho, né? É isso que eu posso dizer. O que você tem que se perguntar, talvez, é o que mais um contador pode te trazer para ele poder te ajudar, né? Eu tenho certeza que muita coisa. E outra, o que você também não pode esquecer é que a classificação no software contábil, a forma que você vai classificar as despesas, as headlines, os nomes das headlines que você vai usar de cada despesa no seu software, pode ser a diferença entre o governo te investigar ou não. Então é muito importante que você tenha assim um contador para poder o quê? Classificar as despesas da forma correta, né, com os nomes corretos, com os headlines corretos, para que você não seja investigado. Afinal de contas, quando você já preparava o seu imposto de renda anual, uma vez por ano, já acontecia isso. Porque se o contador é um contador que não conhece na prática a entrega do imposto de renda, ele acaba preparando, preenchendo o imposto de renda anual incorretamente. No próximo ano você recebe uma cartinha do governo dizendo o que é isso, o que é aquilo, mais conhecido como uma inquiry. Então, no meu ponto de vista, eu acho que assim, 95% dos casos ainda vai precisar de um contador. Essa é a minha sugestão. É isso. Empresa limitada paga mais imposto do que self-employed? É uma outra pergunta aqui. A minha resposta é depende, né? Eu acho que você abrir uma empresa limitada vai te trazer outros vários benefícios, outras várias vantagens que o self-employed não tem. Um deles que eu acho que é o mais importante, né? Ou dois deles. Vai. O primeiro é que no caso da empresa limitada você não é obrigado a tirar o lucro para você. Você não precisa distribuir a distribuição do lucro da empresa para você como acionista daquela empresa. Isso significa que você não paga imposto na pessoa física. Então, o imposto fica limitado à pessoa jurídica e ao imposto corporativo. E a segunda coisa que eu acho interessante é a blindagem, a proteção que uma empresa limitada te oferece. Afinal de contas, quando você é self-employed, você é solo trader, você é solely liable. Isso significa que você é pessoalmente responsável por todos os débitos da empresa, independente de onde que venha, né, o problema. Já na empresa limitada, não. Você se limita, você consegue proteger os seus bens pessoais, porque a entidade, a empresa é uma entidade com as suas obrigações, seus direitos, seus deveres, por conta própria, você consegue se blindar. É isso. Várias perguntas aqui que estão respondendo. Como será? O self-employed custa mais caro por causa do MTD? Claro, com certeza. O self-employed vai custar mais, assim, não é que vai te custar mais de imposto, né? O que vai acontecer, né? Você que me perguntou se vai ficar mais caro ou não para o self-employed, é que você vai ter mais rotina, você vai ter que ver o seu contador ou entregar essa informação, né, para o governo, ao invés de uma vez, quatro mais uma. Então significa que vai ter mais envolvimento do contador, né? Então vai ter mais envolvimento administrativo, vai ter mais conversa, vai ter mais conselho, né? Vai ter mais formatação, revisão. Então significa que o trabalho vai ficar mais caro, é natural. Mais trabalho, mais hora empenhada, o custo é maior, né? Agora, tem empresas de contabilidade por aí que não é que eu quero criticar ou não, talvez não faça um trabalho eficiente, né? Não é uma empresa com bom histórico, não tem anos e anos de mercado, que acaba fazendo um preço, né? Super econômico, mas você não vai ter o mesmo nível de qualidade que você tem numa empresa de contabilidade que está 20 anos no mercado, que é tradicional. É isso. Então, não tem como uma empresa de contabilidade te entregar, um exemplo, um imposto de renda no valor X, que seja de 300, 400 por ano, e te entregar esse valor X 4 vezes, 5 vezes por ano pelo mesmo valor. Né? Ser empresário, você sabe que não dá, então a gente tem que repassar esse custo adicional para o cliente, não tem jeito. Né? A gente está, obviamente, a gente fez o cálculo, né, do melhor preço que a gente consegue fazer para a gente conseguir manter a nossa equipe com qualidade, com experiência, mas não tem como a gente não repassar para o cliente esse custo final. Afinal de contas, nós somos empresários.
Gente, eu acho que praticamente é isso. Tem alguma outra pergunta aqui, gente, que eu não cobri, porque vocês estão perguntando em relação ao lançamento contábil do Bookkeeping, e aí eu acho que é legal, né? Você que escaneou aquele QR Code, que eu vou deixar aqui agora na tela aqui para vocês novamente, escaneie esse QR Code que o pessoal técnico da nossa empresa de contabilidade vai estar respondendo esse tipo de questão, que é questão técnica de lançamento de transação fiscal. Gente, bateu aqui o nosso horário, não são 13h40, batendo 45, ficou muito feliz, agradeço novamente, né, todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que acompanham o nosso webinário. A gente tem esse propósito principal, esse propósito claro de estar ajudando a comunidade brasileira contribuinte, né, a regularizar, né, a organizar a sua questão tributária da maneira mais eficiente, mais bem organizada, e a gente não cobra nada. Então é muito importante que vocês acompanhem o nosso trabalho, a gente está dando pelo menos um webinário por mês. Então, fica antenado no nosso material e aprende, né? Participa do nosso webinário, traz pergunta para a gente, porque essa vai ser a melhor forma de você conseguir adquirir conhecimento. Afinal de contas, de adquirir conhecimento é a forma mais valiosa que a gente tem de a gente conseguir aprender e ser uma pessoa com maior desempenho pessoal. Gente, eu vou deixar aqui por aqui para vocês, vou voltar aqui, ó, novamente essa consulta gratuita de 15 minutos para você esclarecer a dúvida que você tenha com os nossos consultores, que são técnicos, especialistas na área de self-employed. Eu fico por aqui e eu gostaria de agradecer novamente. Muito obrigado por estar acompanhando nossos webinários. Um grande abraço, tenha uma boa final de tarde. Rodolfo Basílio.